E o Grêmio em casa, se eu tô falando que o Inter tá pressionado, imagina o Grêmio do Luiz Castro. Imagina só que vem de 4 no Grenal, derrota para o Fluminense, empate com o Juventude e hoje tem sim a obrigação de vencer o Botafogo 9h30 da noite na Arena. Mas os assuntos, eles não ficam restritos ao campo. Tem informação importante para a torcida do Grêmio. Eu sei que a audiência do Donos gosta quando a gente aborda novos reforços e detalha essas novas contratações. Então o primeiro assunto, para a gente dar o pontapé inicial no Donos, é a nova contratação do Grêmio. O Grêmio está em vias de anunciar a chegada de Juan Nardoni, volante no Racing da Argentina. E o Grêmio não está pagando pouco, hein? O Grêmio está pagando muito. É um altíssimo investimento. Aliás, tem duas informações sobre o tamanho do investimento do Grêmio na contratação do Nardoni e a gente vai avançar nesse assunto em seguida. Tá bom, gente? Vamos lá, direto para a nossa central. Quem está conosco hoje é o Leonardo Mol, de bate-pronto. Ele vai trazer informações, detalhes sobre a chegada de Juan Nardoni, que tem tudo para ser anunciado ainda hoje, hein? Como novo reforço do Grêmio. Tudo bem, Mol? Boa tarde, bem-vindo ao Donos. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti, boa tarde a toda a audiência ligada nos Donos da Bola. Tu colocou muito bem, Juan Nardoni, volante argentino, é mais um nome que está muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio. Uma negociação com o Racing que evoluiu consideravelmente nas últimas horas, onde o Grêmio desembolsará 4 milhões de dólares em um primeiro momento, em um contrato que ainda pode acrescentar 2 milhões de dólares através de metas que podem ser batidas, com o Grêmio totalizando um valor de 6 milhões de dólares nessa negociação junto ao Racing. Na última temporada foram 40 partidas para Juan Nardoni, um jogador de primeira função de meio de campo, que se destaca pelo seu posicionamento e sua imposição física. É uma carência buscada pelo tricolor nesta janela de transferências e um jogador que está muito próximo de ser anunciado, tendência de um acordo finalizado até o fim desta semana. Muito bem. Nardoni chegando para ser reforço do Grêmio. Tem duas frentes aí de informação. A informação que nós apuramos aqui dá conta desses 4 milhões de dólares, tá, fixos, mais os 2 milhões de dólares em variáveis, perfeito? O Olé da Argentina, ele dá o dobro do valor fixo. Ele fala em 8 milhões de dólares mais 2 milhões de dólares em variáveis. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, 8 milhões de dólares é estratosférico. Eu não vejo o Grêmio hoje, né, tendo condições de colocar esse valor no negócio. Né? Mas são duas frentes de informação. A informação que sai aqui do Rio Grande do Sul, apurada pela gente, e uma que vem da Argentina, dando conta desses 8 milhões de dólares. Enfim, Calvin Correa, começa por ti, Nardoni, novo reforço do Grêmio. Olha, Gamba, é um jogador que chama atenção, né, pela última temporada no Racing. Agora, o que me surpreende um pouco é a busca por esse perfil, porque o Grêmio antes falava em Guido Rodrigues, que era um primeiro volante de mais posicionamento ali à frente da zaga, sendo o cara para ficar ali como, de fato, um 5. O Nardoni, que até veste a 5 no Racing, se a gente for pegar os últimos jogos, a temporada passada também, ele não era exatamente esse primeiro volante. Não era o cara à frente da zaga, centralizado, mais próximo possível dos zagueiros. O cara que fazia esse papel de 5 era o Santiago Sosa, que inclusive se destacou, se machucou até, jogou com toda a raça lá contra o Flamengo na semifinal da Libertadores da América. O Santiago Sosa era o cara que ficava logo à frente dos zagueiros, abrindo o meio de campo do Racing. O Nardoni fazia um meia direito, um segundo volante pelo lado direito, né, num tripé de jogadores, e tinha Sosa, Nardoni e Almendra, jogando lado a lado, e o Sosa sendo esse 5, apesar de na camisa, no número, o Nardoni vestia 5. Então, isso para mim é o que chama atenção, é que foge um pouco do perfil traçado originalmente, que era o do Guido Rodrigues, aí sim, um cara mais de primeira função no meio de campo. Nardoni pode fazer, mas eu até compararia mais ao Vila Sante, porque o Vila Sante também é esse cara que pode ser 5, mas pode ser 8, chega bastante na área, sai bastante pelo lado direito, então é o que mais me chama atenção no negócio todo, é que o Grêmio parecia ter uma ideia fixa de, não, precisamos do primeiro volante, o cara mais posicionado, para dar liberdade para o Arthur.
Só que o Nardoni, pelo menos no Racing, nessas últimas 2 temporadas, na passada e na temporada que começou agora, o Nardoni tem jogado um pouco mais avançado, com o Sousa sendo o camisa 5. Excelente. Deixa eu trazer o Magrão para o papo, que o Magrão também foi em busca de informações sobre as características, o estilo de jogo, né, o momento mais recente do Nardoni que está chegando para o Grêmio. Diga lá, Magro. Fala, Gambá. Eu vou só discordar um pouco do Calvin, porque no início da carreira do Nardoni, que ele veio do Santa Fé em 2023 para o Racing, ele é o primeiro volante. Para mim, ele é um primeiro volante, sim, que cumpre bem uma função defensiva, traz um equilíbrio de sustentação para o time. Concordo nessa parte no Racing. Ele atuou como no tripé ali de meio campo, porque o Sousa, um cara que eu conheço bem, que trabalhou na Atlanta comigo, ele é um primeiro volante mais lento, mais cadenciado, não tanto em posição fixa. E aí o Nardoni saiu um pouco pela direita nesse tripé, fazendo esse corredor ali, esse box-to-box ali, esse médio que o futebol argentino gosta de usar. Mas ele é um primeiro volante, fisicamente é um cara impositivo, um cara forte, e apesar de não ser um jogador muito leve, ele consegue cobrir os espaços. Eu acho que ele vai casar bem ali com o Arthur. O auge técnico dele, foi em 24, naquela campanha do Racing na Sul-Americana. Ele não é um jogador protagonista, é um jogador de cumprir função e de entregar para o companheiro do lado. Ele não é protagonista. Se o torcedor Grêmio esperar um cara que vai pegar a bola com o Arthur e vai sair, não. Ele é um cara que vai saber se posicionar. E ele foi muito bem em 24. O ano passado ele não foi tão protagonista como ele foi em 2024. Mas acredito que é um bom reforço para o Grêmio, sim, dentro do que o Grêmio está buscando de parceiro para o Arthur. Pois é, sabe o que eu fico pensando, Guimarães? O Nardoni chega com a função de potencializar o Arthur, porque o que a gente viu nos primeiros jogos do Grêmio na temporada com o Luiz Castro é que o Arthur de 2025 ele desapareceu. E para mim, menos por ele e mais por um sistema tático, principalmente no meio-campo, onde o Luiz Castro está completamente perdido. Ele simplesmente esvaziou o potencial do Arthur. Se o Nardoni está chegando com esse propósito de potencializar o Arthur para que ele volte a ser o Arthur, talvez aí esteja o grande acerto na chegada do Nardoni. Eu acho que tem... Eu vou ficar nesse ponto do Arthur. Eu acho que tem 3 pontos para a gente resolver. O primeiro é o seguinte: o Arthur sempre me pareceu um jogador que precisa de ritmo, que precisa de andar na carruagem, que precisa entender a temporada, que precisa estar jogando. Talvez seja uma questão de esperar. Segundo ponto, o Arthur, com esses mesmos jogadores que formam o meio de campo do Grêmio, já rendeu mais. Então tem uma questão estrutural, talvez de filosofia, de jeito de jogar. Não são só os caras com ele. Porque o Arthur, com Dodge, Edenilson, com, sei lá, Cuejari, Cristaldo e Camilo até, que não tá mais, mas enfim, fez parte, e é um jogador muito abaixo, o Arthur rendia. O Arthur rendia com jogadores bem inferiores. A ideia de trazer um jogador bom para potencializar o Arthur, eu acho que vai até um segundo momento. Eu acho que o Arthur precisa ter jogador para conversar com ele nesse meio de campo. Jogador para complementar. Mas o Arthur já rendeu com jogadores ruins ao lado dele. O que está acontecendo no Grêmio é um problema estrutural. É não enxergar que existe uma característica específica no Arthur que vai fazer com que ele tenha esse crescimento, né, essa retomada de futebol como teve do ano passado. Me assusta um pouquinho o Grêmio precisar de um jogador na cabeça do treinador para deixar o Arthur bem. Não, ele tem capacidade de deixar o Arthur bem, mesmo com jogadores piores, já aconteceu. Então não é bem assim, o que o Grêmio precisa de um jogador para reforçar o setor. Não é só para potencializar o Arthur. O Arthur se potencializa mesmo com jogadores mais fracos, tá? Muito cuidado de a gente achar que o Arthur não tá rendendo nesse ano porque a companhia é ruim. Porque no ano passado ele rendeu com companhia ruim. Eu acho que é um problema estrutural do treinador, do time, do jeito do time jogar. O time não está jogando... Aliás, eu não sei o jeito que o Grêmio joga, tá? Ninguém sabe. Eu não sei o jeito que o Grêmio joga. Eu não sei o que o Grêmio... Eu não sei a escalação do Grêmio, gente. Tá? Eu tenho a minha escalação preferencial, Calvo, entendeu? Mas eu duvido que alguém coloque aqui, ó, os titulares de Luiz Castro são esses. Eu não sei. Então isso também prejudica quem tá dentro de campo, não, tá? O Guimarães traz um ponto importante que é o seguinte, né? Daqui a pouco a gente colocar que hoje o Arthur não está rendendo o que ele pode por falta de um parceiro,
o Luiz Castro terceiriza uma responsabilidade que é dele, né? E ele rendeu sem parceiro. Exato. Eu entendi o teu ponto. Só que talvez o Luiz Castro, ele não tenha conseguido fazer isso, Luiz, com as peças que ele tem à disposição. Talvez ele tenha uma outra leitura de posicionamento para fazer o Arthur render, que não com os jogadores que estão ali. Agora o Guimarães tem razão. O Arthur já carregou muito time ruim nas costas. Cara, muito time. Agora recentemente, né, gente? Eu acho que recentemente. tem uma situação em relação ao Arthur que a gente tem que falar, é que o Arthur, tu vê que ele não está 100% fisicamente. É. A gente tem que entender também que esse mesmo Arthur está numa pré-temporada. Então tu também não pode exigir muito do Arthur que o Arthur jogue como ele terminou o ano. Ele terminou o ano, entrou de férias, teve a férias merecida dele, porque realmente jogou muito ano passado. Ele entrou numa pré-temporada e o Magrão também pode falar um pouquinho. A pré-temporada ela é dura. Você joga os primeiros jogos com a perna pesada, é normal. E eu senti nos jogos que o Arthur jogou, tanto contra o Fluminense quanto com o Internacional, ele estava com a perna pesada sim. Ele movimentou pouco, ele procurou pouco jogo, mas pelo motivo físico. Eu não duvido do Arthur que ele vai voltar a jogar com excelência, que nem ele jogou no final do ano passado. Me assusta um pouquinho essa ideia, Luiz. Me assusta um pouquinho essa ideia do seguinte, o Grêmio está buscando reforços para fazer o Arthur render. Não, eu não acredito não nisso. Não é isso. O Grêmio tem que buscar reforços para melhorar o time. Perfeito. Para qualificar a equipe. Não para o Arthur render ao Arthur, porque senão ele vai pegar toda a carga que ele já teve no ano passado e voltar a colocar nas costas do cara. Mas tu não concorda que esse Grêmio ideal, ele passa por um Arthur num nível técnico máximo? Claro e que potencializar ele é potencializar o time? Claro que sim, só que tem uma outra coisa que não é potencializar, é retirar a sobrecarga. O Arthur, que foi muito bem na temporada 25, ele foi um cara que foi muito bem, porém sobrecarregado. Ele tinha muitas funções, ele era um cara que centralizava em absoluto o jogo do Grêmio e tu tem que tirar um pouquinho dele, tu tem que distribuir as coisas, também para fazer o jogador crescer. O Arthur saía morto dos jogos, gente. Com certeza, totalmente desgastado. Então, gente, potencializar o Arthur eu acho que sim, mas principalmente, trazer gente para ele conversar, para ele dialogar. O problema do Arthur talvez seja um problema de início de jogo, de ritmo, uma questão física. Ele não tá 100%. Agora, o problema do time, não é do Arthur, o problema do time é que falta gente pro setor do meio de campo. O reforço não tem que ser para potencializar o Arthur, tem que ser para potencializar o meio. E outra, o Nardoni foi contratado para que o Grêmio sem a bola sofra o máximo possível sem a bola. Foi para isso que ele foi contratado. Porque ele é esse volante. Como o Magro falou, ele é um volante de posição física, ele é um volante que sabe jogar com a bola no pé, mas ele vai dar essa sustentação de marcação pro Grêmio. Que falta nesse setor. Então ele foi contratado para isso, para estar bem posicionado, para roubar a bola dos meias e o Grêmio, pro Grêmio também sofrer menos quando estiver sem a bola. Perfeito. Deixa eu trazer o Magrão aqui, porque, inclusive, justiça seja feita aqui, quando a absoluta maioria da imprensa enaltecia a chegada do Luiz Castro, e até com méritos, pela trajetória do Luiz Castro, principalmente o trabalho que fez no Botafogo, que encantou a muita gente. O Magrão sempre colocou vírgulas aqui, sempre colocou poréns, sempre colocou um mas, vamos olhar o currículo. O que a gente está vendo, Magrão, embora seja início de temporada, é um Luiz Castro hoje sem um time ideal, é um Luiz Castro perdido, e esse movimento do Nardoni para potencializar o Arthur é quase que terceirizando uma responsabilidade que tem que ser dele, mano. Tem que ser dele. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, tá? Potencializar o Arthur em si não, mas potencializar o grupo do Grêmio. Eu acho que o grupo do Grêmio precisa ser potencializado. O Guima colocou bem, o Arthur saía dos jogos morto. Então tudo que a gente falou tá dentro do correto, porque início de temporada, tem jogadores que demoram mais, eu era um cara que demorava mais a engrenar, eu era um cara que, até pelo meu porte físico ser um cara alto, eu precisava de uma boa pré-temporada, eu começava lá, meu início de temporada sempre era ruim, não era ruim, era meio que se arrastando, porque eu sentia mais a parte física no início. Pode ser que o Arthur tá sentindo isso também. A chegada do Nardoni, um jogador desse porte, quando eu falei potencializar o Arthur, não, é potencializar a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio. O Arthur jogou muito do lado do Edenilson, mas saía dos jogos morto. Então eu acho que ele não é terceirizando, eu acho que ele está buscando parceiros que tenham a qualidade para melhorar a equipe do Grêmio
Porque, como eu falei há uma semana atrás, logo após o Grenal, naquele intervalo do Grenal, ele já rasgou tudo que ele fez nos 4 jogos anteriores. E agora ele está buscando um recomeço, entendendo que ele não pode contar com o Thiaguinho para ser parceiro do Arthur, ele não pode contar com o Edenilson para ser esse parceiro, e eu acho que o Dodge também não. Então ele está buscando um melhor Grêmio. E o Nardoni, ele pode jogar também num tripé, como um segundo homem, assim, fazendo um tripézinho ali de meio campo, com um primeiro volante mais posicional. Ele pode ser esse cara que sai também, e se ele não tem o 10, o Arthur vai ser esse cara que vai girar para ser um cara de organização com menos responsabilidade de marcação. Eu acho que é um bom movimento do Grêmio, pela característica que o Grêmio não tem no grupo de um jogador de força. Agora, a questão do Luiz Castro, ele está tentando se achar. A dificuldade maior é que nesse início de temporada, de frente ao que foi ele no Botafogo, tem o brasileiro junto, e hoje já tem o Botafogo em casa, que é um dos grandes times do futebol brasileiro. Assim como o Inter já tem o Flamengo fora. Então não vai ter esse tempo, essa paciência toda, que geralmente o estadual dá para o treinador. É que essa situação que o Magrão falou é algo que acho que nós todos estamos aprendendo. Porque antes não tinha isso de o Brasileirão começar praticamente junto ao estadual, ainda em janeiro já ter rodada de Campeonato Brasileiro. Então nós estamos aprendendo como é que está funcionando na prática, os treinadores estão aprendendo como é que funciona na prática para administrar, os próprios jogadores, essa cobrança, por exemplo, do Arthur. O Arthur não foi bem em janeiro. Beleza, mas quem que está super bem em janeiro, quem que tá fisicamente voando em janeiro? Se a gente for pegar o melhor jogador da última temporada do futebol brasileiro, de Arrascaeta, tá sofrendo bastante para engrenar no Flamengo nesse início, e é natural. Então, natural que jogadores, ainda mais esses que dependem mais da condição física para poder apresentar a parte técnica, vão sofrer um pouco. E acho natural que o Luiz Castro também, chegando agora, conhecendo o elenco, tem ainda as suas dúvidas de quem casa melhor com quem, qual é a melhor formação. Por exemplo, agora ele está na cabeça que o Noriega vai ser esse primeiro volante, o cara de mais sustentação até chegar o Nardoni. Então, acho natural. A questão é que o torcedor ainda está com a cabeça voltada para a temporada passada, em que tudo precisava funcionar rápido, só que está todo mundo se adaptando a uma nova realidade do futebol brasileiro, e aí talvez o treinador vai precisar ser um pouco mais rápido nessa adaptação para não sofrer com críticas mais fortes. Mas aí tem uma coisa, gente, que eu aprendi principalmente no pós-pandemia, que é o seguinte: a cultura ela não muda. Vocês lembram o que a gente falava no pós-pandemia? Os clubes pararam, os torcedores terão paciência, a imprensa vai ter paciência, até que um time consiga engrenar, ter treinamento. Gente, foi o primeiro jogo e já pediam cabeça de treinador. Já definiam. Você falou que ia ter paciência. Não, já definiam que o jogador não jogava. Essa cultura... ela não muda. Outra grande mentira. Ela não muda, gente. Agora, cultura... eu entendo o ponto do Calvin, e o Calvin, ele tá correto. O mundo ideal é ter a leitura do Calvin. Só que pro torcedor e pra boa parte da gente aqui da imprensa, então e se é janeiro, se é fevereiro, se é gauchão, se é brasileiro. Não, e é natural também que o torcedor tenha isso. A questão é a direção, os dirigentes. Esses é que precisam segurar a bronca. Esses é que precisam se manifestar e dando a tranquilidade. Dirigentes do futebol brasileiro, em geral, tá? Se você é uma exceção, então não vista a armadura, a carapuça, a roupa. Em geral, o dirigente do futebol brasileiro seguia por opinião pública, gente, tá? Os dirigentes, especialmente os chamados abnegados, eles seguiam por opinião pública, e eles também se pressionam ao enxergar as coisas à primeira vista. Teve dirigente, sim, de clube brasileiro que no primeiro jogo do ano já... Vou dar um exemplo, tá? Qual foi o clube que ganhou tudo na temporada passada? Sabe qual é o treinador mais discutido hoje do futebol brasileiro? Felipe Luiz. Com certeza. O ano tem 1 mês e 4 dias. 1 mês e 4 dias. Há 2 meses o Flamengo ganhava tudo. Ganhava tudo. O Flamengo chegou, quase conseguiu títulos que até não se esperava que fosse conquistar. No entanto, o Felipe Luiz hoje é discutido porque perdeu uma Supercopa num jogo único pro Corinthians. Aí o Dorival já é melhor que o Felipe Luiz. Dorival, que por sua vez, era discutido no ano passado como treinador ruim. Quer dizer, gente... Vamos parar com isso, né? Não vamos parar com isso não, porque vocês não vão parar. Ninguém vai parar. A cultura, o Gamba tá certo. A cultura é essa. Ela não muda. O que o sujeito tem que fazer é se desdobrar com a cultura. Ou, né, vazar
por não entender a cultura, como a gente já viu com tantos treinadores aqui no futebol Que no brasileiro. final né? das contas, é o que vai acabar acontecendo. É o que vai acabar Mas acontecendo. também eu vou falar uma coisa. O treinador que não entende a cultura, não entende Então, tem onde um ele cara está que não entende inserido. aqui também. que falava sobre isso, que é o Vitor Pereira. Você lembra do Vitor Pereira? Sim, sim. Corinthians, depois Flamengo. O Vitor Pereira vazou porque... E aí ele começou a disparar na imprensa portuguesa, lá pros caras, dizendo que a cultura do futebol brasileiro tá errada. Cara, primeira coisa, a cultura do futebol brasileiro não tá errada, tá? Essa cultura é mundial. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Não vem aplicar essas, não, porque tem aqui um torcedor do Manchester United que acompanha e lá tu sabe que a coisa também funciona dessa forma. Nenhum treinador consegue funcionar lá. Então não é por essas, não. Não vem com essa também, não, tá? Agora, o que o treinador tem que fazer, é se adaptar. É aquela coisa, meu querido Luiz Mário. Se tu vai para um clima que tá chuvoso, tu não vai levar guarda-sol, Mas eu não vou é te mesmo? falar Tu vai também, levar guarda-chuva. eu vou te falar também. O Nada a ver treinador com o que eu falei. O treinador tem que se ajudar também, né? Ele tem que também, como o Calvi falou, começou o Campeonato de Janeiro, ele tem que se ajudar também, tem que fazer a leitura rápida das coisas. Felipe Luiz também é teimoso. Felipe Luiz, em alguns momentos, ele é teimoso. Cara, ele não é perfeito, Todo mundo falando, o Theo Cego sabia que ele tinha que entrar com o Everton Cebolinha. Ele pega e coloca o Everton Cebolinha no banco. E aí ele põe o Everton Cebolinha 5 minutos para acabar o jogo. Para mim isso é teimosia. É nítido que o cara tá vivendo um grande momento desde o ano passado. Põe o cara para jogar. Aí ele não põe. Então ele também não se ajuda. Luiz Castro. Coloca um garoto de... Quantos anos? 18 anos o Thiaguinho tem? Num Grenal. Que a responsabilidade é gigante. Colocou para jogar. Insistiu no Cristal. Colocou o Edenilson de meia. Isso não é teimosia? Cara, faz o óbvio, agora é a hora de simplificar. É que tá, cara, o óbvio do treinador talvez não seja o nosso óbvio. Tem uma coisa que o treinador fala, vocês podem dizer, Magrão e Luiz, até mais do que eu, porque vocês jogaram e tal, o Magrão foi dirigente, né, foi diretor. O quanto de porcentagem que o treino e o convívio do dia a dia às vezes fala mais do que o campo? Essa é uma boa pergunta. Fala aí, Magrão. Eu acho que o treino é muito importante, o convívio com o jogador, para ele entender. Eu acho que é importante. Talvez o Luiz Castro está precisando desse tempo também para entender. Porque às vezes tu chega no clube, Guima, e o treinador se encanta com o jogador. Ele se encanta ali, naquela motivação da mudança do treinador novo, mas a sequência do jogador, quem já está lá há mais tempo, sabe que é uma sequência que é só um momento ali de empolgação, que ele não vai conseguir entregar. E aí é importante quem está no entorno do treinador, e esse treinador, como o Luiz falou, não ser teimoso e ouvir quem está no entorno. Olha, esse jogador está nessa empolgação, mas a gente sabe, já trabalha com ele há 1, 2 anos, e sabe que é só o início, daqui a pouco ele não vai te entregar o que você quer. Então quem está ao entorno do treinador é importante, principalmente o treinador que está chegando, como o Luiz Castro, para entender. O Mano, quando chegou, alguns jogadores estavam descartados. E ele entendeu que os jogadores poderiam, como foi o Amuzu, poderiam render. E ele foi dando tempo e fazendo esse jogador jogar, e até foi muito bem ano passado, principalmente nos últimos 6 meses, ele foi muito bem no Grêmio. Então é importante, sim, o dia a dia, o conhecimento, mas quem chega é importante não ser teimoso e ouvir quem está lá dentro, quem conhece mais tempo tal jogador. Muito bem, gente. O dia começa com um belo sorriso e, claro, com resistência.